Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, ao qual não existe mais hoje. Eu quero estar falando sobre o Evangelho da Graça, né? Aqui nesse meu canal eu sempre falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. A fé qual não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Mas hoje especialmente eu quero falar de uma coisa que atrapalha muito a pregação do Evangelho, o que é as denominações, as seitas, que vêm para poder atrapalhar o Evangelho. Todavia, toda denominação é uma seita, uma divisão. Então, já começa que toda denominação é uma seita. Mas algumas denominações, além de ser seitas, são heresias. Todas já é heresia porque não concorda com a palavra de Deus, quanto a palavra de Deus já é contra divisões. Mas tem umas que são por heresia. E muitas vezes a gente não se atenta nisso porque é culpa nossa. Nós não lemos a Bíblia, nós não buscamos os fundamentos da palavra de Deus e somente aceitamos o que nos falam. E as pessoas, muita gente fala, não, mas eu faço aula dominical, leio a palavra. Certamente quando você faz uma aula dominical, estudo da Bíblia com a sua denominação, eles te induzem a você estudar o que eles querem estudar e te encaminham pelo caminho que eles querem que você caminhe. Eles cauterizam, já têm a consciência cauterizada e começam o serviço de cauterizar a sua consciência para vocês não verem a verdade. Todavia, se alguém crê em Deus, crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como tendo morrido nos nossos lugares, como tendo derramado o sangue que nos purifica, tira nossos pecados, apaga os nossos pecados. Esse é salvo. E esse, muitas vezes, fica preso a denominações enganosas, porque mas muitas das vezes é por falta de conhecimento, mas por própria culpa, porque nós temos o dever de ler, de aprender da palavra de Deus, e a palavra de Deus, a gente tem livre acesso a ela. E da denominação de onde eu vim, muitas vezes eles dizem que não pode ler muito, não, porque senão a pessoa fica maluca. Isso é um pretexto para deixar a pessoa cega. Eu trouxe alguns versículos aqui para a gente poder ler. Eu vou começar com 1 Coríntios 1, a partir do versículo 10, tá bom? Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concórdeis no falar e que não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então aqui já no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele coloca bem claro que temos que ter concórdia com as doutrinas, com tudo, com no falar, no mesmo parecer. Você vai em uma denominação, é uma doutrina. Você vai em outra, é outra doutrina. Você vai em outra, é outra doutrina. Uma serve, batismo de uma não serve para outra. Cada uma é uma coisa, um jeito. E isso é divisão. Já começa a aparecer muitos erros assim. Mas a gente vai começar a ler para a gente poder entender um pouco melhor. Mas só entendo que é um único Deus, um único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus, e uma única Bíblia. Como pode cada um ter uma doutrina? Entende? Já começa aí. Versículo 11. Pois, a respeito
de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Então estava havendo contenda já entre a igreja de Deus. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e sou de Cefas, eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Então aqui a gente consegue já ter uma compreensão maior. Quer ver uma coisa? Eu vou trocar o nome de Paulo por denominações, dizendo: eu sou presbiteriana, eu sou Desamor, eu sou batista. Entende? Porventura está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Eu vou pegar aqui agora também para a gente fazer uma emenda no 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, Paulo está chamando aqui o quê? De carnais, de crianças. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Então ele estava tendo que voltar a dar leite para eles. O que é o leite? É a simplicidade do evangelho, tratando eles como crianças. Não podia dar as coisas mais preciosas que tem na escritura, que estão na palavra de Deus, do evangelho, das coisas que os experimentados já estão maiores no entendimento. Todavia, eles estavam igual crianças ainda, igual bebezinhos. Porquanto ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo aos homens? Então, todavia, ele está falando aqui: não são porventura todos carnais? Não estão andando como os homens? Ou seja, por quê? Porque eles diziam que um era de Paulo, outro era de Cefas, outro de carnalidade. Então o Senhor já mostra aqui que ele reprova qualquer denominação. Nem aqui na Bíblia você não vê denominações. A única parte que você vê denominação são esses falsos irmãos que estavam no meio de Corintos, os falsos irmãos que estavam lá na Galácia tentando transformar, acrescentar alguma coisa ao evangelho. A gente vê várias passagens assim, mas as divisões já queriam se instalar. E o apóstolo Paulo, ele falava já que viriam tempos tenebrosos. E a gente vai ler agora vai ler Judas. Judas tem um capítulo, vamos ler no capítulo 1, e onde ele fala que os apóstolos vinham predizendo isso. Vamos ver aqui, a partir do 14. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Santos são separados. Santos somos nós, que somos igrejas, qual somos separados, assim como Paulo, como João, como Atos. Então eles são santos? São santos, igual nós somos santos, porque somos separados por Deus, separados desse mundo, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas
as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles profetizaram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo a sua concupiscência, ou seja, andando segundo a sua própria vontade. E a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse, adulando pessoas, puxando o saco, sardinha pro lado, querendo, falando, sabe, o que a gente mais encontra hoje em dia no meio da cristandade. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo falou já, em outras passagens que falam também. Os quais vós diziam nos últimos tempos. Entenda que estamos nos últimos tempos. Haveriam escarnecedores, andando segundo as suas impiedades, suas ímpias concupiscências, segundo as suas ímpias vontades, segundo a vontade, sua própria vontade. Concupiscência é a sua vontade, que a pessoa deseja, é o desejo extremo, o que ela quer para si mesma, e não vontade de Deus. Estes são os que causam divisões. Vou ler de novo o versículo 19 aqui, começo. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Esses são sensuais e não têm o espírito. O que é uma pessoa sensual? É uma pessoa desejosa, é uma pessoa carismática, é uma pessoa que chama, nossa, aquele pastor prega tão bem, prega bonito, poxa, fala bonito, fala bem. E não é isso. Se atente pelo que ele está falando, não como ele fala. Não se ele fala bonito, não, mas pega a palavra de Deus e pesquisa se o que ele está falando concorda com a palavra. Entenda primeiro dispensações. Estamos no período da graça, no período da igreja aqui na terra. A doutrina das igrejas começa a partir de Atos. As doutrinas estão nas cartas que os apóstolos escreveram, principalmente a maioria das doutrinas está nas cartas do apóstolo Paulo. Entenda isso. Se não pega doutrinas do Antigo Testamento, que é para Israel, não é para a igreja. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Então nós somos o quê? Edificados sobre a santíssima o quê? Fé. Fé em quem? Em Deus, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E
apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Então, aqui, nós devemos permanecer na fé, que a gente tenha a certeza da salvação. Nessa fé devemos permanecer. E o quê? E também o quê? Orar a Deus, clamar e tentar para que o Senhor possa se apiedar de alguns. Aqui. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Então tem alguns que estão na dúvida ainda, e o Senhor vai se apiedar desses. E salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia, com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Então, o que acontece? As nossas túnicas, nossas vestes, se sujam pela carne. E todavia, nosso Senhor Jesus purifica, já purificou nossa carne. Nossa alma, já nos deu a salvação. Devemos sim nos santificar, devemos nos manter salvos, mas não perdemos a salvação. Se andarmos de maneira errada, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. E também temos o que? Correção. O Pai corrige a todo que tem por filho. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e justos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e glória, e agora, e para todo o sempre. Amém. Então aqui nós vemos no livro de Judas, claramente, o livro de Judas tem só um capítulo. Entenda que esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá ok? Todavia, nós vemos aqui que o Senhor reprova de toda forma qualquer divisão. Ah, mas então, como eu devo congregar? Ao nome do Senhor Jesus. Bom, Filipenses 1, versículo 6. Eu vou ler um versículo 6 só. Esse versículo é muito lindo. Eu espero que esse versículo fique bem gravado no coração de vocês. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então aqui nós vemos que aquele que começou toda a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu vou procurar aqui uma outra passagenzinha e já estou voltando já.